Fala, meu amado, minha querida, tudo bem com você? Quero agora começar mais um devocional na mesa com Deus e o tema do devocional de hoje é: cuidado com a forma que você olha para Jesus. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora e já deixe o seu like para você não esquecer no final do vídeo. E o versículo base da mensagem de hoje é igual de ontem. Hoje a mensagem vai complementar a mensagem que começamos, na verdade, na segunda-feira, não apenas ontem, tá? E o versículo base se encontra aqui, ó, Marcos 10, verso 47, que diz: E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tenha compaixão de mim. Minha gente, a palavra vai contar aqui que um cego que estava mendigando, a situação complicada deste cego, ele estava lá pedindo esmolas à beira do caminho. Só que um dia incomum, né? Você sabe muito bem que quando a pessoa não tem visão, ela acaba apurando mais outros sentidos do corpo, né? Principalmente a audição. Imagina agora essa cena. Ele lá no seu ponto de mendigar, como ele costumava ficar, acostumado também com aquela rua tranquila, do nada. Ele ouve um alvoroço, uma gritaria, todo mundo gritando: preciso de ajuda, por favor, abençoe meu filho, abra uma porta para mim. E aquele barulho todo, daqueles passos todos, imagina ele pensando: o que é que está acontecendo aqui? Será que está acontecendo algum montim? Será que algum protesto está acontecendo? E ele, curioso, foi perguntar. Olha lá, versículo 46. Depois foram para Jericó, no caso de Jesus e os discípulos, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré. Ele perguntou: o que está acontecendo? E falaram: não, um tal de Jesus, o Nazareno, está passando por aí. E você sabia que chamar Jesus de Nazareno era uma forma de depreciar Jesus? A palavra de Deus vai dizer lá em João 1, versículo 46, Natanael, quando ouviu falar de Jesus, que ele era o Cristo, ele disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então a fama é: quem era de Nazaré não prestava. Quem era de Nazaré era um Zé Ninguém, essa é a verdade. E quando falaram: um Jesus Nazareno está passando aí, apresentaram Jesus apenas como um homem comum. Ou quem sabe apenas como o curandeiro, porque a multidão estava ali atrás de milagres, atrás de bênçãos. Então, quando Bartimeu perguntou: o que está acontecendo? Falaram: olha, um tal de Jesus lá de Nazaré. Dizem que ele cura, dizem que ele liberta, está passando por aqui. Só que quando Bartimeu ouviu que era Jesus de Nazaré, na hora de clamar, ele não clamou: Jesus Nazareno, tenha compaixão de mim. Pelo contrário, ele clamou diferente. Olha o que a palavra de Deus vai dizer, versículo de número 47 mesmo. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Apresentaram quem para Bartimeu? O Jesus Nazareno, não é? Só que ele clamou dizendo o quê? Jesus, filho de Davi. E aqui que está o mistério da palavra de hoje. Muitos olham para Jesus apenas como Nazareno, como um homem terreno, né? Como aquele que cura, como aquele que liberta, como aquele que faz um milagre acontecer. Mas Bartimeu não olhou para Jesus apenas como um quebra-galho. Bartimeu olhou para Jesus como o Senhor da sua vida. Ele chamou o filho de Davi. Parece algo simples, né? Mas tem uma grande profundidade nisso. Chamar Jesus de filho de Davi
era reconhecer que ele era o Messias, o Cristo prometido na palavra. Porque a palavra já profetizava que viria da descendência de Davi, o grande Salvador da terra, o grande Messias. Então, quando ele ouve falar, Jesus, o Nazareno, passa, ele logo teve um entendimento ali e reconheceu: um homem que cura, um homem que liberta, um homem que transforma vidas, não é apenas um homem de Nazaré. Só pode ser o Cristo, só pode ser o Messias. E ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, Jesus, meu Salvador, tenha compaixão de mim. Por isso que, no meio daquela multidão, Jesus só parou para atender aquele homem. Deveriam ter ali, minha gente, milhares de pessoas. Era comum Jesus pregar para 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então vamos chutar por alto aí, deveria ter umas 15.000 pessoas ali. Mas Jesus parou para atender somente um homem. E por que Jesus parou para atender ele? Porque ele olhou para Jesus não como toda a multidão olhava. Todos olhavam para Jesus apenas como um operador de milagres. Mas ele olhou para Jesus como seu Salvador. Você quer ver a sua vida mudar? Não olhe para Jesus apenas como um quebra-galho, como aquele que vai te curar, como aquele que vai te prosperar, como aquele que vai abençoar ali a vida do seu filho. Não é assim. Olhe para Jesus como teu Salvador. Reconheça Ele como teu Senhor, como o Messias, como o Cristo que veio para salvar a sua vida. E se você fizer isso, você pode ter certeza de algo. Ele vai parar tudo só para atender a sua oração. A palavra de Deus nos ensina a buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor, Ele nos abençoa, assim como abençoou Bartimeu. Para não ficar nas minhas palavras, eu quero continuar aqui a leitura. Olha lá, versículo de número 48. E Jesus, ou melhor, 49. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. No meio de uma multidão, somente aquele cego foi atendido. E versículo 51. E Jesus, falando, disse-lhe: o que queres que eu te faça? Quem reconhece Cristo como seu Senhor e Salvador, ele tem direito de pedir o que quiser. E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Ali ele não recebeu apenas a cura da visão, ele recebeu a salvação da sua alma. Ei, você que está me acompanhando agora, como que você trata Jesus? Apenas como aquele que cura? Apenas como aquele que vai resolver o teu problema? Não. Para de olhar para Jesus assim. Olhe para Ele como teu Salvador. Reconheça Ele como Cristo enviado. E se assim você fizer, a palavra de Deus diz que você vai ser verdadeiramente reconhecido como filho de Deus. E como filho você pode pedir o que quiser. Esta mensagem não vai terminar hoje. Amanhã nós vamos continuar aprendendo sobre isso. Por favor, não perca o devocional de amanhã. Amanhã nós vamos aprender o que é ser filho. Mas você toma posse desta palavra? Conseguiu entender aí? Então pratique e você vai ver a sua vida mudar. Podemos orar agora? Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar a vida desta pessoa que me acompanha agora. Perdoa, Senhor, por todas as vezes que nós olhamos para Ti apenas como o nosso quebra-galho, como aquele que resolve problemas, mas a partir de hoje queremos olhar para o Senhor como nosso Salvador e entregar a nossa vida a Ti. E te pedimos, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe mais e mais tudo que nós fizermos, que assim seja, amém, e graças a Deus. Toma posse desta palavra. Se esta mensagem falou com você de alguma forma, deixa aí o seu comentário. Se não curtiu, deixa o seu like e compartilhe este vídeo para que mais pessoas sejam abençoadas. E lembrando, amanhã tem mais para completar a mensagem de hoje. Que Deus abençoe.